Passo agora para as contribuições da revista USP, convidando o Serrano, então, para contar um pouco o projeto que foi desenvolvido esse ano. Obrigado, Sais. Boa tarde a todos e a todas. O projeto sobre o qual nós vamos falar nasceu no ano passado, quando eu era superintendente de comunicação social aqui da universidade. Hoje continuo como coordenador de conteúdo e planejamento. E então resolvemos engajar a revista USP na discussão do bicentenário da independência do Brasil, uma tarefa até então inescapável para a revista, que tinha se consolidado muito ao longo da sua história. Em tomando essa decisão, nós definimos como temas a economia, cultura e sociedade, política e ciência e tecnologia, porque a revista é trimestral, portanto, a cada 3 meses teremos uma publicação, que seriam 4 ao longo deste ano, e convidamos para serem curadores da área de economia o professor Hélio Nogueira, ex-vice-reitor da Universidade de São Paulo, a professora Maria Arminda Nascimento Arruda, para ser curadora da revista sobre cultura e sociedade, e resolvemos juntar os 2 temas, porque achamos que era muito difícil tratá-los separadamente. Como curador da revista de política, o professor José Álvaro Moisés, que está aqui ao meu lado também, e como curador de ciência e tecnologia, o professor Glauco Arbix, o sociólogo que tem uma longa experiência nesses temas na sua carreira. Eu vou falar no lugar da professora Maria Arminda Nascimento Arruda, uma tarefa dificílima, né? Já que ela não pode estar aqui por causa dos compromissos que ela está tendo como reitora e vice-reitora da USP neste momento, na prática, né? E também lerei uma contribuição que o Glauco Arbix, que está nos Estados Unidos, me mandou para ser exposta aqui. Inicialmente, então, eu passaria a palavra para o Hélio Nogueira, que vai falar sobre a publicação sobre economia da revista, nos trazendo o conteúdo e as questões que a revista traz. Professor Hélio, muito obrigado pela presença. E, por favor. Bem, obrigado a todos também pelo convite, Alexandre, colegas. É uma honra participar aqui desse trabalho. Eu tive uma felicidade, em certo sentido, de ter o Serrano junto. Eu não preciso falar da revista da USP, eu falo só do número que eu fui encarregado de cuidar. Foi uma experiência muito gratificante. O Serrano me chamou, me deu a atribuição de fazer o número sobre economia. Eu não sou propriamente um historiador econômico, embora na FEA a gente tenha um grupo há muitos anos tratando do tema, inclusive aqui o Alexandre Sais é nosso colega, e tive a felicidade de contar com o Guilherme Grande, outro professor que conhece muito bem os pesquisadores da área. Então, nós chamamos esses especialistas em história econômica e todos eles atenderam o nosso convite, se mostraram muito disciplinados no sentido de entregar o material no momento adequado, no formato adequado. Não tivemos praticamente nenhuma baixa. Então, foi um trabalho muito fácil que eu tive que coordenar. Então, tinha alguém que entendia muito do assunto
e colegas que se dispunham a trabalhar. A força da USP, da revista da USP, se manifesta num momento como esse. Todos aceitaram imediatamente. Esse trabalho ele foi conduzido com muita liberdade. Os colegas todos foram chamados para reuniões e cada um apresentou a sua proposta e não houve nenhum esforço de unificação, de abordagem teórica, nada. O que nós fizemos foi apenas buscar alguma abrangência regional e de temas e aceitamos o desafio de verificar o que ia dar esses trabalhos em conjunto. A primeira boa surpresa é que os trabalhos apresentam grande coerência. Todos eles têm uma certa visão teórica que permite que a gente leia-os todos e se construa um painel relativamente coerente, com significado. Evidentemente, eu estou aqui, eu redigi a apresentação junto com a colaboração de um colega, um grande historiador, Flávio Sais, e do Guilherme Grande. E me beneficiei de rever temas muito caros meus que estavam, de alguma forma, escondidos na memória. Mas eu quero dizer com isso que nós fizemos uma apresentação de um dossiê, com um pouquinho de interpretação do material pronto, original, não publicado, feito especialmente para esse número por historiadores da área. E nós temos uma ideia, pelo menos uma ideia coerente, do qual é o programa de pesquisa na área de história econômica, tendo como foco o momento da independência. Convido-os, desde já, a lerem esses artigos. A apresentação é apenas uma apresentação. Então, a riqueza se encontra nos vários artigos, e quantos mais artigos vocês lerem, talvez vocês possam concordar comigo da coerência, da abrangência dos trabalhos em conjunto também. Nós tínhamos um certo entendimento quem eram os grandes autores da historiografia, Celso Furtado, Caio Prado e outros, e eles se apresentam de várias formas nos vários temas apresentados. Afora isso, eu diria que esse programa de pesquisa da área é maduro, é refletido em conjunto. Então, a minha surpresa, entre aspas, de ter tanta coerência, talvez não fosse tão surpreendente assim. É um trabalho em conjunto, bastante amadurecido, e quando se faz um convite para escrever numa revista da USP, nós somos muito bem acolhidos. Então, eu agradeço aqui, Serrano, sobretudo a você que participou desse projeto e que nos deu a oportunidade de juntar esses esforços e colocar todos num documento único. Outros elementos que vale a pena destacar é que todos enfatizam muito o quadro da Revolução Industrial. A Revolução Industrial está como pano de fundo de todos os trabalhos aqui apresentados. E não poderia ser diferente, na minha opinião. Gosto muito, como estudante de economia, de mudança tecnológica, de olhar a Revolução Industrial como um marco extraordinário, que mudou o quadro da competição entre as nações daquele período. A Inglaterra,
pioneira na Revolução Industrial, estabelece com as suas mudanças em termos de novos produtos, novos processos, novas fontes de energia. Tudo isso colocava desafios extraordinários para o comércio internacional, para a estruturação dos processos produtivos, que sofriam uma grande mudança naquele período. A gente poderia dizer, numa linguagem de economista, que os processos anteriores estavam sendo contestados pelas novidades extremamente significativas daquela época. Se Portugal, eu não ouvi falar de Portugal aqui, nessa mesa que supostamente estaria falando tanto de independência, emancipação, o fato é que Portugal, em termos de modernidade competitiva, ela não era uma liderança, era um país que tinha uma posição mais atrasada, e o Brasil era mais atrasado ainda que Portugal, evidentemente. Então, como se comporta uma estrutura produtiva num período revolucionário em termos do aparecimento? Bem, acho que podemos continuar. Então, o que eu dizia é que Portugal não era liderança na Revolução Industrial, todo mundo sabe disso. Nós tínhamos um regime que alguns apresentavam já como decadente. Portugal, um país decadente e que, por circunstâncias que eu não quero tratar aqui, vem para o Brasil em 1808. E isso provoca algumas alterações importantes. Do ponto de vista de economia, talvez o mais importante é que o excedente produtivo deixa de ir tanto para Portugal quanto na fase anterior. Uma parte dele passa a ir mais para Inglaterra e não Portugal. Mas, de qualquer forma, o excedente acabava ficando um tanto mais aqui e aparecem questões do papel do mercado interno dentro do desenvolvimento do país, da sua estrutura produtiva, ainda muito marcada pelo modelo colonial, exportação de cana-de-açúcar, minérios, pedras preciosas e depois café, e, quer dizer, sempre subordinados ao comércio internacional, mas agora com uma autonomia maior, que foi utilizada, às vezes, de forma não muito adequada aos olhos de hoje. Com esse modelo, a nossa escravidão prolongou-se muito mais do que no cenário internacional. Os cafeicultores, lideranças agora cada vez mais nacionais, importam escravos, escravizados, por um prazo muito maior, considerando aí o período pós-emancipação. Mas nós tivemos algumas peculiaridades nessa emancipação. A família real portuguesa teve uma sobrevida muito grande aqui no Brasil, em relação ao que se passava na Europa. Então, nós tivemos uma monarquia constitucional aqui instalada, que tem repercussões a longo prazo importantes. Então, nós temos trabalhos aqui que estudam os escravizados no período, o desenvolvimento do sistema financeiro do Banco do Brasil, em particular, aqui nesse nosso dossiê. Um estudo sobre a ideologia e as personagens importantes de um ambiente que vai trabalhando mais com a ênfase da economia política de Adam Smith, saindo do mundo mercantilista, também é trabalhado nesse nosso estudo. Alexandre Sais participou de um trabalho como esse. Então, os estudos trazem novas luzes, inclusive sobre o processo
da emancipação. O trabalho nesta planejamento leve que nós fizemos tem lacunas em termos históricos. Por exemplo, a questão da industrialização do país. Veja, nós estamos falando aí de 200 anos, ou de... Às vezes aí a gente volta na história e fala talvez de 500 anos. A emancipação foi uma ruptura política ou é um processo de continuidade? Isso nos joga para trás. Então, aquele modelo anterior, colonial, agricultura escravagista, tem origens, vamos dizer, desde a instalação dos europeus aqui no país. Então, é uma reflexão muito longa e alguém pode falar, e a indústria, os esforços de industrialização aí dos anos 50 para cá? Não aparece, não temos nenhum estudo tratando disso com maior profundidade. Então, mas eu acredito que ainda assim o painel constituído é rico o suficiente para se fazer observações gerais. Algumas nos parece que olhar numa perspectiva longa chama atenção. A nossa distribuição de renda, ou a nossa péssima distribuição de renda, teria origens muito longas na nossa história ou não? Aparentemente, as sementes dessa distribuição de renda estão lá. Não tão explorada como talvez alguns de nós gostaríamos, mas estão bastante presentes. Temas como o nosso apreço para a ciência e tecnologia também, em certa medida, estão lá. Nós não somos conhecidos por ter universidades há bastante tempo aqui. Países da América Latina, sem falar dos Estados Unidos, têm um apreço maior, investimento maior nessa área do que o Brasil. Quer dizer, o projeto do Brasil não era um projeto de grande envergadura, de uma grande capacitação tecnológica, de disputar as condições de competição internacional. Não, era muito mais modesto o que se olhava aqui no país. Tem um pouco de evidência disso também. Será que o Estado conseguiu ter uma liderança no processo de desenvolvimento do país, ou ele estava em formação e não conseguia ter envergadura para um salto de reflexão tão grande? Então, essas questões todas, de uma forma ou de outra, aparecem nos estudos que nós apresentamos. Então, a questão da construção de um sistema fiscal adequado para financiar um Estado nacional autônomo. Quais eram essas condições? Eram favoráveis ou estávamos no mundo lá das ordenações filipinas que marcaram a nossa história por longo tempo? A Constituição, a primeira Constituição, adianta temas como esses ou não? Ou foi uma tentativa com pouco efeito de longo prazo? O tamanho do mercado interno, qual era? Há uma certa literatura que aponta, olha, são as relações internacionais do país os seus fatores determinantes, para alguns quase exclusivos. Seria isso? Ou começamos a ter um mercado interno com maior envergadura? As políticas dos alvarás, por exemplo, de 1808, facilitam a industrialização ou inibem completamente? Dona Maria, 1785, proibia a produção industrial no país. Em 1808, o novo alvará libera algumas atividades industriais e premia
importação de máquinas e equipamentos. Isso aí teve efeitos tão determinantes na estrutura produtiva, ou no momento da Revolução Industrial, com o seu vigor internacional, nós não teríamos chance nenhuma mesmo de competir na primeira linha internacional. Esses temas todos, então, aparecem nos vários artigos do nosso dossiê, e eu termino aqui agradecendo novamente o convite e convidando que vocês leiam os artigos, que é lá que está o melhor que nós pudemos construir nesse momento. Muito obrigado. Agradeço ao professor Hélio Nogueira pela sua exposição e sua cooperação brilhante com a revista. Agora, seguindo a ordem das publicações, já está circulando a revista Cultura e Sociedade, cuja curadora foi a nossa atual vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui, uma tarefa dificílima que caiu nos meus ombros pelos compromissos que ela tem. Então, eu vou ler aqui o conteúdo da revista. A apresentação é da professora Maria Arminda Nascimento Arruda. Segue-se um artigo sobre o sequestro da independência, da Lilian Schwartz. Um artigo sobre outros modernismos, uma questão de mérito, não de ritmo, do professor Luiz Augusto Fischer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um pensamento social negro brasileiro após os anos 1930, de Mário Augusto Medeiros da Silva. A questão nacional no centenário da independência, uma nação em busca da modernidade, de Marli Mota. O Brasil na América Latina, de Alejandro Blanco e Luiz Carlos Jackson. A questão nacional, a independência do Brasil, um problema de 200 anos, de João Paulo Pimenta. O desencanto republicano e a reinterpretação da independência, de José Leonardo Nascimento. As circunstâncias da independência e a formação do poder do atraso, do professor José de Souza Martins. E um pós-fácil digressivo que passou os olhos sobre tudo isso e tirou conclusões sobre tudo que é debatido nesta revista, que tem alguns outros textos não relacionados necessariamente ao dossiê. Então, eu vou ler o parágrafo final da apresentação da vice-reitora Maria Arminda. Diz ela: o enfrentamento dos problemas ocasionados no trânsito para o moderno espelhou-se em todas as linguagens da cultura, nas artes em geral, na literatura, na produção intelectual. Os estudos sobre a formação construíram um retrato do Brasil, e que não significa que tivessem abjurado a crítica. Mas, quando o fizeram, apresentaram um quadro razoavelmente coerente dos problemas da nossa Constituição como nação, deixando na sombra outros projetos e excluindo personagens, como é o caso da ausência do Estado e do privilegiamento da escravidão doméstica em Casa Grande e Senzala, da inexistência da escravidão em raízes do Brasil, da cultura em evolução política do Brasil, a recorrência dos trabalhos sobre a formação talvez resulte de uma história que caminhou no sentido da exclusão de camadas sociais e de vozes dissonantes, numa espécie de eliminação da pluralidade. Daí a questão de a formação parecer sempre inacabada, a despeito da obra de formação da literatura brasileira de Antônio Cândido finalmente ter se cumprido. Bom, essa revista já está circulando e agora nós vamos falar da terceira publicação que ainda está no forno, que é a contribuição do professor
que está ao meu lado, José... Estou esquecendo dos nomes. Né? José Álvaro Moisés, né? Cuja capa será esta que está aqui na tela, mas cuja edição ainda está inacabada, mas nós fizemos questão de pelo menos mostrar a capa de qual vai ser como vai ser a revista. Eu passo então a palavra para o professor José Álvaro Moisés, que nos falará sobre o conteúdo do dossiê do qual ele foi curador. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero inicialmente saudar essa iniciativa da universidade. Acho que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no Brasil, como todos nós sabemos, né? É um momento de definição de rumos daqui para frente, e nesse sentido é uma oportunidade muito importante que a universidade tenha assumido de, a partir da sua experiência, do que os seus cientistas, pesquisadores produzem, oferecer ao país alternativas para nós pensarmos e sairmos dos desafios que nós estamos enfrentando. Eu quero agradecer também ao Luiz Roberto Serrano pelo convite para coordenar esse dossiê sobre o sistema político, e ao Serrano e à direção da universidade que fez esse convite, né? 200 anos depois da independência, observar as decisões que marcaram esse evento histórico, num certo sentido, abre uma oportunidade extraordinária, muito importante, para nós pensarmos o país, para nós nos auto-refletirmos e, num certo sentido, tentar entender a evolução que ocorreu no país, particularmente do ponto de vista das mudanças, das transformações políticas, né? Há uma série de iniciativas que estão sendo tomadas nesse sentido, nesse momento, e esse dossiê sobre o sistema político pretende ser uma contribuição também no quadro desse esforço, né? A nossa premissa é que a proclamação da emancipação política que foi feita por Pedro I, né, nos fez nascer como nação. Num certo sentido, reforçou o sentido de identidade nacional que já vinha de décadas, séculos anteriores sendo, de alguma maneira, formulado, né? Mas a estruturação propriamente do sistema político brasileiro, embora tenha sido prenunciada por algumas decisões que foram tomadas naquele momento, por exemplo, a definição de um sistema de representação limitado, mas foi uma introdução extremamente importante naquele momento, né? Então, embora prenunciado por essas circunstâncias, na verdade, a estruturação do sistema político só ocorreria realmente nos séculos seguintes, né? Nos 2 séculos seguintes. E é um pouco nesse sentido que o dossiê busca olhar o conjunto das mudanças que ocorreram e em que sentido e que significado tem isso para o país, né? Nós superamos a condição de colônia de Portugal na segunda década do século XIX, né? E vale a pena lembrar que isso ocorreu depois que vários líderes, como Tiradentes, Frei Caneca, foram mortos, foram esquartejados numa reação da metrópole contra a rebeldia que ocorria, não é? Mas, em todo caso, na sequência dessas decisões e das negociações que foram realizadas na ocasião sobre a chefia, sobre a liderança de José Bonifácio de Andrade, não é? Nós estabelecemos a monarquia constitucional, a estrutura inicial limitada de representação política, e nós chegamos depois de ter passado pelo Segundo Império, em que muitas das características iniciais do primeiro império foram modificadas, particularmente um reforço
do papel do parlamento e o início de uma experiência que muitos autores aproximaram do parlamentarismo, nós chegamos no final do século XIX, no limiar do século XX, na proclamação da República pelas mãos dos militares. E acho que isso é um ponto que depois aparece no debate, na discussão, não é exatamente as circunstâncias da presença dos militares na política brasileira. Foram os primeiros passos, num certo sentido, na direção de se formular uma perspectiva democrática que a República, os liberais que defendiam a República trouxeram, mas que se encerrou, que se limitou nas circunstâncias que estavam definidas, determinadas por aquele momento especial. Hoje, no entanto, em que pese o fato de que nós temos um regime democrático relativamente consolidado, o sistema político está em crise. Os cidadãos não se sentem representados, há uma constante instabilidade de rupturas do funcionamento do sistema, o que leva a paralisias que, por suas vezes, têm efeito não só sobre o funcionamento da economia, mas especialmente em modos pelos quais a sociedade prossegue e enfrenta os seus desafios. E é nesse sentido que o dossiê procura entender, digamos assim, o descompasso que existe entre o sistema político, o modo como o sistema político foi se estruturando e a sociedade, não é? A despeito das importantes continuidades institucionais que ocorreram, na verdade, desde o período colonial. Há uma circunstância importante que tem que ser incorporada nesse debate, que é o fato de que, desde o início da colônia, não é, as cidades que foram se estabelecendo elegiam os seus vereadores. Se estabeleceu, se criou uma perspectiva de representação que tem algum peso, alguma significação na etapa em que, depois da independência, o sistema de representação começa a se constituir no país, não é? No entanto, o descompasso entre o sistema político e a sociedade se agrava sob o efeito de rupturas e de instabilidades políticas que tendem a se suceder, por vezes, a exemplo do ocorrido nas últimas décadas, com episódios como os processos de impeachment de 2 presidentes eleitos democraticamente, o que leva a traumatizar a sociedade, dividir os partidos, fragilizar a legitimidade do sistema democrático e colocar em questão a qualidade da democracia. Toda a formulação do dossiê se baseia nesta noção, nesta abordagem da qualidade da democracia, que tende a pensar o modo como se estrutura o sistema democrático, não só no Brasil, mas em muitos países, tende a pensar a partir de uma perspectiva de uma interação entre princípios fundamentais da democracia, como liberdade e igualdade, na sua articulação com o funcionamento das instituições, com os chamados procedimentos pelos quais se realiza as regras, as normas de funcionamento da democracia e com os resultados que o regime produz. Os resultados do ponto de vista de resposta às demandas das sociedades, por assim dizer, as preferências, os interesses dos eleitores, né? Então, desse ponto de vista, a celebração dos 200 anos da independência, nós pensamos que oferece uma oportunidade incomum para um balanço extremamente importante do que está funcionando, do que tem funcionado bem, do que também funciona mal e que, num certo sentido, coloca limites, coloca restrições, não é, ao funcionamento do regime democrático e a resposta que o regime é capaz de dar para a sociedade. Claro que, desse ponto de vista, o tratamento que o dossiê faz da evolução do sistema político não coloca o foco propriamente em governos específicos, né? Mas se trata de formular uma concepção de interpretação
no modo como as instituições, as regras e os mecanismos democráticos que são destinados ao mesmo tempo a dar voz aos cidadãos também funcionam processando politicamente preferências e interesses. A independência de 1822, nesse sentido, consolidou um forte sentido de identidade nacional no país, no Brasil. Mas os sinais que antecediam essa data, como nos tem chamado a atenção alguns analistas, eu menciono, entre outros, José Murilo de Carvalho, afora celebrar o que é devido na construção desses 200 anos, deixa muito o que questionar, pois a mudança de 200 anos atrás deixou em aberto problemas e impasses que todos nós reconhecemos na sua continuidade até o presente da vida do país. O exemplo de recorrentes de quase 4 séculos de escravidão é um exemplo claro de algo cujos efeitos tiveram um enorme impacto na formação da cidadania e, desse ponto de vista, questiona o modo de funcionamento da democracia e a sua qualidade. Então, tendo como ponto de partida o significado histórico da decisão de 1822, com os seus avanços, com os seus limites, a ideia é que a revisão crítica que o dossiê sugere, que o dossiê propõe, pode nos ajudar a avaliar o impacto da independência ao longo do tempo, as mudanças verificadas ao longo, a partir do primeiro e do segundo reinados, da proclamação da República, depois, sucessivamente, da Revolução de 30, do golpe de Estado de 37, da democracia de massas de 46, o golpe de 64, a transição política dos anos 80 e das demais transformações do século XX e do início do século XXI, cujos efeitos em conjunto tendem a influenciar tão profundamente a institucionalização do sistema político brasileiro. Os textos formadores do dossiê se propõem a examinar exatamente a natureza complexa de aspectos fundamentais desse sistema, com o objetivo de avaliar a qualidade da democracia. São 10 textos, eu menciono. São 10 textos que trabalham, em primeiro lugar, o tema da centralização do poder do Estado, na sequência, a intervenção dos militares ao longo desses 2 séculos na política brasileira, a estrutura de funcionamento do sistema presidencialista, os efeitos e os desequilíbrios do sistema de representação, a nova configuração do sistema partidário, a despeito da sua enorme fragmentação, que se reflete, inclusive, em mudanças que ocorreram recentemente introduzidas no Congresso Nacional, a consolidação do sistema judiciário como um dos poderes republicanos, o estrangulamento do pacto federativo, a centralidade da questão da corrupção na política brasileira, as políticas públicas em face do desmatamento e da destruição das florestas e, finalmente, o panorama da desconfiança política que permanece, que prevalece em face das instituições do país. Eu, evidentemente, não há tempo para desenvolver cada um desses pontos. Eu gostaria de chamar a atenção, especialmente para 3 aspectos que têm um predomínio, uma prevalência na reflexão que é proposta pelo dossiê. Em primeiro lugar, o tema do funcionamento do sistema presidencialista. O sistema presidencialista foi introduzido a partir da República, da proclamação da República, em grande parte levando em consideração a experiência norte-americana. Nós incorporamos aspectos do funcionamento daquele modelo, mas ao mesmo tempo deixamos de lado uma série de outras questões, outros aspectos de estruturação que dão vitalidade ao funcionamento do sistema. O sistema presidencialista no Brasil, desde a sua origem, na verdade, desde o primeiro governo, com o Marechal Deodoro, que renuncia
no contexto de uma crise que emerge, renuncia e em seguida assume o vice-presidente Floriano Peixoto, que foi considerado um marechal de ferro. Desde o seu primeiro momento, o sistema mostra algumas insuficiências que vão progressivamente se sucedendo, não é? E nós, quando olhamos no período mais recente, não são apenas as rupturas, os rompimentos que ocorrem e que levam à instabilidade e que, portanto, desse ponto de vista, tem consequências no funcionamento da sociedade, mas também da economia. Mas quando nós olhamos não só essas experiências mais recentes das últimas décadas, eu mencionei dois casos de processos de impeachment que traumatizaram a sociedade, a despeito dos presidentes terem sido eleitos democraticamente, não é? Mas não apenas esses que são mais recentes, mas quando nós olhamos numa perspectiva de mais médio e longo prazo, os casos de crise do sistema presidencialista envolveram suicídio, envolveram renúncia, envolveram golpe de Estado e, mais recentemente, essa instabilidade a que fiz referência antes. O ponto crítico que, num certo sentido, chama a atenção para o debate é o fato de que o sistema, quando está em crise, tem saídas difíceis, não são saídas fáceis. Na verdade, só tem duas saídas mais importantes: quando a crise coloca em legitimidade governos e, mais do que a legitimidade de um governo específico, coloca em questão o próprio funcionamento da instituição. As duas saídas são: ou no contexto da crise se espera até o final do mandato, e eu diria, num certo sentido, como é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, a despeito das crises, é preciso esperar um novo momento de eleições para, de certa forma, dar uma solução para a crise, ou então os casos limites de impeachment. Nós não temos soluções intermediárias que, de alguma maneira, permitisse que crises que são constantes possam ser incorporadas e, num certo sentido, resolvidas, sem que isso traumatize o país. A ideia, portanto, no dossiê foi de meditar, de refletir e, de alguma maneira, enfrentar essa questão como um ponto extremamente importante para entender o funcionamento do sistema político do país. O segundo aspecto que eu quero mencionar, o segundo exemplo que está tratado no dossiê, se refere ao sistema de representação política da sociedade. Nós temos um sistema de representação baseado no sistema de representação proporcional de lista aberta, em que, com enormes dificuldades, se estabelece a conexão entre representados e representantes, e uma série de elementos de funcionamento desse sistema de representação limitam o modo como os segmentos da sociedade se sentem incluídos, representados no sistema político. Nós temos, por exemplo, só para dar um exemplo dessas dificuldades, se refere ao fato de que estados brasileiros têm, por vezes, diferença do modo como a representação é incorporada, é tratada, o que significa que a consequência dessa diferença é que eleitores têm poder desigual, desequilibrado no que diz respeito ao processo de representação. Por último, eu queria mencionar que também, como algo tratado especialmente no dossiê, o tema relativo à presença dos militares, a presença propriamente no sistema político dos militares ao longo desses 2 séculos, né? Essa presença começa a se constituir, a se formar a partir do final da Guerra do Paraguai, quando as Forças Armadas, mas particularmente o Exército, ganham uma identidade como uma estrutura institucional nacional, mas ela aumenta essa presença a partir da proclamação da República, ocorre depois, nos anos 20, com os tenentistas, ocorre em 37, no golpe de 37, ocorre depois na derrubada de Getúlio Vargas em 45, também pelas mãos dos militares, de novo na crise de 54, depois quando há a eleição de um presidente eleito democraticamente em 55, várias tentativas de intervenção, o golpe de 64, todo o regime durante o período dos mais de 20 anos do regime militar,
o modo como se organizou e como se fez a transição política, e eu acho que não é demais lembrar, isso está incluído no debate de textos que a revista, o dossiê faz, não é demais lembrar que agora, em 2018, o comandante do Exército fez uma intervenção num momento extremamente importante, delicado, daquela conjuntura política de disputa eleitoral, em torno de uma questão que deveria ser tratada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de um habeas corpus de um dos disputantes, dos candidatos disputantes das eleições daquele ano. A intervenção do comandante do Exército foi, por ele mesmo, considerada impactante para a solução que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, desse ponto de vista, o dossiê se debruça sobre esta presença dos militares para entender a significação que isto tem do ponto de vista do funcionamento do regime democrático, não é? E também do ponto de vista, digamos, das funções permanentes que as Forças Armadas têm no que diz respeito à Constituição e o funcionamento do que é reconhecido como a segurança da ordem e da legalidade. O ponto de interrogação é se isto compromete a autoridade civil, se isto retira a autonomia dos líderes que são eleitos, ou se de alguma maneira representa um elemento de condicionamento do funcionamento da democracia, em relação ao qual nós temos que não apenas refletir, pensar, dar um balanço, mas encontrar soluções que levem em conta o significado da presença das Forças Armadas, mas, ao mesmo tempo, a dinâmica que é específica do funcionamento do regime democrático e que reivindica, não é, a autonomia, a independência dos líderes que são eleitos pela soberania dos eleitores. Eu menciono esses 3 pontos em particular, porque ganharam importância no conjunto do dossiê e há um esforço também dos autores, né, dos diferentes artigos, no sentido de refletir sobre o problema e sobre essas questões, mas ao mesmo tempo propor soluções, propor saídas que precisamente permitam enfrentar o desafio de melhorar a qualidade do regime democrático. A questão que, de certa forma, questão de fundo que está presente na elaboração dos textos, não é a de que nós não temos uma democracia, mas, ao contrário, a de que é preciso pensar na qualidade do funcionamento da democracia que nós temos. De uma maneira sucinta, esses são os temas que são tratados e, como o meu colega Hélio Nogueira fez, eu queria convidar a todos para lerem os textos e interagirem com os textos e, eventualmente, comentarem as contribuições que estão presentes neste dossiê. Mais uma vez, eu quero também agradecer ao Luiz Roberto Serrano pelo convite e chamar a atenção para isto. Acho que nós estamos, nesse momento, construindo uma saída, construindo uma perspectiva de enfrentamento dos desafios que o país vive. E, desse ponto de vista, a USP tem uma extraordinária contribuição. Nós fizemos, para a preparação desse dossiê, um primeiro seminário sob os auspícios do Instituto de Estudos Avançados, do Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia. Vamos repetir, agora que os textos estão prontos, que passaram por uma série de debates entre os autores, no dia 20 de setembro, um novo seminário digital em que se apresenta o conjunto dos resultados deste dossiê sobre a política. Muito obrigado. Agradeço ao professor pela explanação do conteúdo do dossiê, lembrando que das 2 edições que já foram publicadas, de Economia e de Sociedade e Cultura, foram feitos seminários também com os autores que estão à disposição no canal USP para quem quiser ainda assistir. Finalmente, eu vou ler aqui rapidamente
o conteúdo da revista sobre ciência e tecnologia, que me foi mandado pelo Grau Corbis, que está desenvolvendo trabalhos numa universidade norte-americana. Ciência, tecnologia e inovação ocupam um lugar preponderante no desenvolvimento dos países. Para o Brasil, que conseguiu construir uma economia estruturada, diversificada e razoavelmente integrada, a contribuição da pesquisa científica, dos processos tecnológicos e de inovação são fundamentais para melhorar o padrão de vida da população, elevar o patamar da economia e a capacidade de nossas empresas e diminuir a pobreza e as desigualdades sociais que drenam as energias do país há décadas. Foi com esse espírito que começamos a organizar um encarte para a revista USP, da série promovida pela área de comunicação da nossa universidade. Os critérios foram claros. Além da experiência acadêmica, procuramos selecionar nomes de pesquisadores e pesquisadoras de excelência que participam ativamente do debate sobre políticas de CTEI, que possuem longa experiência na área, alguns inclusive com participação em cargos executivos, e todos com capacidade de somar e ampliar nossa compreensão sobre as fragilidades e desafios dos nossos sistemas de produção de conhecimento novo. A excelência dos selecionados é inequívoca. Certamente há muitos outros com qualidades semelhantes, mas dificilmente o corpo dos pesquisadores estaria fora de qualquer lista dos mais bem capacitados para refletir nossa CTI. Esta revista será publicada no último trimestre do ano, e um dos articulistas sobre o tema inovação é o nosso Guilherme Ari Plonsky. Muito obrigado para todos. Obrigado. Esse é o conteúdo das revistas USP que estamos produzindo. Obrigado, Serrano. Bom, muito obrigado. Eu vou agradecer muitíssimo, então, Pedro Dallari e a Cátedra José Bonifácio, em nome do Ari, todo o esforço da revista do EA, e em nome do Serrano, todo o esforço da revista da USP, com 6 dossiês, inúmeras publicações, com o Miceli, né, com a EDUSP. Vou pedir para a gente desmontar essa sessão e já vou chamar imediatamente, né, a próxima mesa para a gente poder dar sequência e fazer esse registro, que é um registro importante de todas as atividades em torno do bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna aqui para a USP. Muito obrigado.